Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com suas primeiras águas. Texto de José de Alencar, Iracema. Tudo bem, queridos? Profi começou então a nossa aula aí com esse fragmento de Iracema, né? A Virgem dos Lábios de Mel. E a Prof começou dessa forma porque nós vamos então dar continuidade aí ao nosso conteúdo, falando agora não mais da poesia romântica, e sim da prosa no romantismo. Como será que aconteceu a prosa no romantismo, né? O que aconteceu nesse momento? Quais eram os temas que eram abordados aí, né? O que caracterizou a prosa no romantismo? Então, antes da gente começar a tratar então aí desses temas, a Prof quer pensar junto aí com vocês, que vocês reflitam aqui junto com a Prof, sobre uma outra expressão artística aí que é a telenovela. A telenovela, o que acontece, gente? A gente tem um formato aí, né, para contar uma história, onde se conta uma história, que ela é apresentada aí aos telespectadores no formato então aí de capítulos. E esses capítulos, eles vão acontecendo, né, num dia, no outro dia e assim vai, né, durante a semana toda. E nesses capítulos há um elemento muito interessante aí, que é a questão então do final de cada capítulo. No finalzinho de cada capítulo, o que acontece, gente? Sempre há um evento ali, sempre acontece alguma coisa em que é apresentado ali, e esse acontecer aí de alguma coisa vai fazer então com que o telespectador fique querendo descobrir o que vai acontecer. Gente, o que vai acontecer amanhã? O que será que vai acontecer no capítulo de amanhã? E isso, gente, é uma estratégia, então, justamente para fazer com que o telespectador, no outro dia, acompanhe a novela de novo. E esse recurso, então, vai aí se tornar muito comum aí nas telenovelas até hoje, gente. Se vocês assistirem, quem gosta aí de telenovela que assiste, vocês vão perceber que esse recurso aí ainda é utilizado. Ali na década de 90, mais ou menos, tinha 80, 90, final de 80, início de 90, havia um outro recurso que era utilizado aí pelas telenovelas, que era o seguinte: terminava um capítulo, a novela colocava assim, com uma legenda e tudo, né? A seguir cenas dos próximos capítulos. E aí passava um pouquinho do que iria acontecer na história no outro dia. E esse recurso aí, hoje em dia a gente não vê muito mais, né, nesse formato aí, mas sempre há essa questão, então, de deixar uma cena ali final para encerrar o capítulo muito instigante que vai fazer com que o telespectador volte no outro dia e assista o capítulo seguinte. Então, gente, esse formato aí que nós temos da telenovela, e outro evento aí também que ficou muito comum nos anos 60 e anos 70, vai ser então a questão da fotonovela. A fotonovela, ela ficou bastante popular ali, porque ela mantinha também essa estrutura narrativa similar aí similar aí aos folhetins que eram publicados então nos jornais durante o romantismo. Então vejam só, a gente tem uma manifestação aí de propagação cultural, né, uma produção aí cultural dos nossos dias agora, mas que nasceu, gente, essa inspiração ali tanto para as novelas, as fotonovelas, elas nasceram ali no período do romantismo. Por quê? O que acontecia? Os autores, eles publicavam as histórias que eles criavam
por meio ali no formato de folhetins. E esses folhetins, eles eram publicados nos jornais. E aí o que que acontecia, gente? Eles sempre também deixavam essa brecha ali de fazer com que o leitor, né, no outro dia, na outra semana, comprasse o jornal para que ele continuasse lendo a história. Então, daí é a partir dos folhetins que a gente tem, então, aí a inspiração para esse formato, então, aí das telenovelas. E esses temas aí que a Prof colocou aí para vocês são comuns hoje nas nossas telenovelas e que também eram bastante comuns ali no período, então, aí do romantismo. Um elemento muito interessante que se deu aí a partir, então, da construção dos folhetins, da publicação dos folhetins nos jornais aí, é que os autores, eles começaram a perceber que eles precisavam escrever aquilo que o público gostava, aquilo que se encaixava aí no gosto dos leitores. Tanto, gente, que eles perceberam isso e eles foram em busca, então, aí de agradar a esses leitores, que o livro Guarani, do José de Alencar, ele teve o final alterado. De tanto que os leitores pediram, o José de Alencar, então, altera aí o final da história, altera o final do romance. E vejam só de novo, gente, teve um programa, passou um programa na televisão, que ele era o nome dele era Você Decide. Nesse programa era contada uma história, né? Tinha uma trama ali, tinha uma história, e eles davam para os telespectadores dois finais, então dois possíveis finais para aquela história. E o público ligava, fazia o seu voto, se manifestava, e qual final fosse aí o mais votado era o que seria apresentado então no final do programa. Então vejam que essa questão de agradar ao público, né? Fazer um final também ali, nasceu ali no período do romantismo. Então a gente tem aí uma estrutura de textos, né, que vão muito aí ao agrado dos leitores. Então, olha só, queridos, nós vamos ter então aí na prosa romântica alguns pontos que a prof quer conversar aí com vocês, então, para a gente fazer essa introdução aí da prosa do romantismo. A prosa e a poesia, elas são concomitantes. Isso significa o quê? Que elas aconteceram ali no mesmo tempo, tá? Então, se vocês pegarem ali os livros que são de poesia e os livros que são de prosa, vocês vão ver que tem muitos que são publicados ali no mesmo ano. Então, porque a apostila ela só traz essa divisão para que a gente realmente estude primeiro ali o verso, depois o texto narrativo, a prosa, né? Mas que elas foram escritas aí ao mesmo tempo, tá? E a gente vai ter então aí na prosa romântica uma aceitação muito grande aí do público leitor. Então as pessoas gostavam, gente, dessas histórias que eles viam. Por quê? Porque a gente vai ter um momento aí do romantismo, né? E vai ter ali histórias que vão narrar isso, porque o que a gente vai ter? É, personagens que são muito próximos, então, ali ao que acontecia na vida real. Então, a gente vai ter personagens burgueses, mas a gente vai ter outros personagens que são ali os personagens comuns, as pessoas comuns. Então, a gente tem aí um desfile, vamos dizer assim, de personagens que também estão ali longe dos bailes, longe dos saraus ali da alta sociedade, da alta burguesia, né? E também, ao mesmo tempo, eles não são, eles estão distantes ali da vida dura dos escravizados. Então, é um público que está entre meio essas duas pontas aí, então. E um exemplo disso é o livro do Manuel Antônio de Almeida, o Memórias de um Sargento de Milícias. Então, é um livro que vai narrar justamente aí a história desse público, né? Dessas pessoas, então, aí, que não eram da alta sociedade e muito menos escravizados, então.
E a gente tem, então, aí, o prof já falou dessa questão ali dos fatos históricos com vocês, então, né, da chegada ali do João VI em 1808, Rio de Janeiro, é o mesmo contexto histórico, gente. Independência do país, a questão do contexto histórico é a mesma coisa, porque se a gente tem a produção da prosa e da poesia aí ao mesmo tempo, o contexto histórico é o mesmo, então, tá? A questão do surgimento aí da burguesia, né, os grandes aristocratas aí rurais, profissionais liberais, jovens estudantes, então é um período aí em que o estudo, né, e a faculdade vai ser muito visada aí, então principalmente cursos de direito, curso de medicina, e a gente vai ter aí a apresentação sempre aí das moças de boa família, tá? Como o prof falou ali para vocês antes, né, o jornal aí no Brasil vai ter um grande destaque, vai ter um papel aí muito importante com a propagação e a divulgação então aí do romantismo por conta aí dos folhetins. E mesmo que a gente tenha aí então uma visão bastante idealizada, essa questão do sentimento nacionalista, ela vai aparecer muito forte, muito marcante aí e vai fazer com que surja então uma literatura na prosa também, né, com essa característica aí de cor local. A gente já falou desse ponto aí sobre a questão da cor local lá na poesia. Aqui na prosa é a mesma coisa, tanto que a gente tem uma divisão aí de romances, né? Quando a gente fala da prosa no romantismo, a gente vai ter o romance regionalista, o romance urbano e o romance indianista. Então, principalmente aí na questão do romance, é, dos três, na verdade, né? A prof estava pensando em outro detalhe aí, mas essas três categorias aí de romance, eles vão focar muito aí na questão, então, de falar sobre o país, de falar sobre as coisas do país. E como primeiro romance, então, aí, do período do romantismo, o primeiro romance romântico, vai ser de Teixeira e Souza, que se chama O Filho do Pescador, que ele foi publicado em 1843. Então, é um período, é um livro que marca, então, aí, o início do romance romântico aqui no nosso país. E a gente tem, então, aí, uma narrativa que ela vai ser uma narrativa, uma prosa mais curta, uma prosa aí com um enredo mais enxuto, e nesse momento aí do romantismo também, por ele começar a apresentar essas características, então vai ser quando a novela e o conto começam aí realmente dar os seus primeiros passos na literatura nacional. Então o conto ele começa a ganhar bastante fôlego nesse momento, nesse período. E aí a gente vai ter algumas características desse romance romântico aí, que são bastante importantes que a gente, então, fique aí fique bem esclarecido aí para nós, então. Um desses pontos vai ser, então, a questão do maniqueísmo. O maniqueísmo ele vai resultar, então, aí sempre no triunfo do bem sobre o mal. O bem vai vencer aí, tá? Então, quando a gente vê, quando a gente analisa essas obras literárias, o bem ele vai sempre se sobressair. E a literatura, então, nesse momento, ela exerce aí um papel muito importante na questão, então, aí de moralização, né? Que vai influenciar aí bastante na questão das ideias e no comportamento das pessoas ali na época, assim como é a idealização dos sentimentos. Então, vejam que tem algumas características que elas são compartilhadas aí entre a prosa e a poesia. E destaque, então, aí para a questão da cor local, né? Que a prof já falou com vocês lá na poesia, aqui acontece da mesma maneira. Então, a gente vai ter aí a questão das paisagens, né? Quando a prof fala de paisagens, e nessa divisão entre os romances, né? Indianista, urbano e regionalista, quando a gente tem a apresentação, então, aí do romance regionalista, a gente vai ver, então, é, vai ser colocado aí para o leitor urbano, para aquele leitor ali da cidade, os confins do país, as partes mais afastadas aí do país. Então nós temos aí a apresentação dessas paisagens aí. E o objetivo desses romances, então, ele vai ter aí, vai aparecer para a gente com o objetivo, então, de distrair e de descontrair, então, as pessoas.
Aí no romantismo, gente, nós temos uma figura aí, e essa produção do romantismo, ela vai ser muito grande, assim, muito intensa, justamente por conta dessa figura feminina, né? De uma figura feminina aí, que vai ser aquela jovem de boa família, recatada, que casou, que está em casa, que cuida da casa, e que a distração dela vai ser, então, ler aí esses romances, né? Ela vai consumir esses romances aí arduamente. Por quê? Porque a vida dela é naquele ambiente ali de casa, ela vai viver aquele ambiente para, né, para cuidar da casa e cuidar do marido e dos filhos, enfim. E aí, tanto que eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque na nossa próxima escola literária, que é o realismo, a gente vai tratar de uma obra que foi a obra que inaugurou o realismo lá na França, que é o Madame Bovary, do Gustave Flaubert, e que justamente uma das críticas que aparece ali nessa obra é com relação, então, a Emma Bovary, que aí é a personagem principal, e ele narra muito bem, ele conta muito bem esse comportamento, então, dela aí, né, que fica em casa lendo aqueles romances ali, então, para se distrair, porque ela já também não tinha muito o que fazer, o marido também, mas é uma outra história que a prof vai contar melhor para vocês lá no realismo, tá? Então aí a gente chega a essa questão da prosa indianista, mas que essa prosa a prof vai deixar para a gente conversar na nossa próxima aula, então. Então, o que a prof quer que vocês compreendam desse momento? Nesse momento, eu quero que vocês entendam como o romantismo influencia a nossa vida até nos dias de hoje, né? A influência que a gente tem aí. Que vocês também marquem aí essa questão que a gente vai ter uma divisão aí de romances, né? O indianista, o regionalista e o urbano, e que isso vai apresentar muito aí pra gente as vivências, então, das pessoas desse momento, certo? E essas outras características, então, aí que são muito semelhantes lá com a poesia, né? Salvo alguma ou outra que entra aí diferente aí da poesia. Quando a prof fala que entra algum outro, por exemplo, aí a questão do maniqueísmo, que é muito mais forte na prosa. Queridos, prof vai pedir então que vocês resolvam o exercício ali de início desse módulo, né, da apostila, porque vocês vão ler aí, fazer a leitura do fragmento do livro A Moreninha, que aparece aqui na apostila para vocês, e resolver então aí as questões lá da página 27. E nós encerramos então essa aula aqui. Semana que vem a prof comenta aí agora com vocês bem certinho ali o que foi esse romance indianista, quem são os personagens aí que estão até hoje no imaginário das pessoas, quem é essa Iracema, quem foi o Guarani, que livro foi esse. Então são histórias aí muito bacanas, tá? E aí a prof vai analisando com vocês alguns fragmentos e a gente vai conversando, certo? Então, queridos, até semana que vem. Se cuidem e façam atividade por gentileza, tá bom? Beijos!